O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, a sua companhia. Mais uma vez estamos aqui nos estúdios da TVD, no canal 21.1. Deus abençoe a sua audiência. Tenho certeza que desta vez aqui no Conexão Gospel, o Senhor vai alcançar a sua casa e a sua família. Está conosco nos estúdios, a paz do Senhor, presbítero Sérgio. Pastor Naldo. Deus abençoe, obrigado pela sua companhia. Amém. E a oportunidade de estar aqui falando do amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu aqui agradeço, pastor Naldo, a oportunidade única que o Senhor nos dá, né? Oro a Deus para que continue te usando como ferramenta no reino de Deus, para estarmos resgatando almas, porque, como o Senhor disse, né? Eu ouvi o Senhor assisti o bloco anterior, que o Senhor levou a essa condição, a missionária dizer que filho de crente precisa aceitar Jesus, né? E é uma verdade muito grande isso daí. Eu uso a minha vida, olho para a minha vida e eu vejo isso, né? Porque a minha mãe me levava para a escola dominical, me levava para a igreja. Quando criança, eu dormia no banco, ficava ali, mas eu não era crente, porque eu não tinha uma experiência com Jesus. E se alguém me pegasse naquele momento e me batizasse, não ia ter nenhum efeito, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Mas num momento eu tive a experiência minha com Cristo, que pouquíssima experiência, mas o suficiente para entender que todos, independentemente de religião, de raça, cor, de credo, precisa de Jesus. Ele é o único caminho, ele é a porta. Se não passar por ele, não vamos entrar no reino do céu. Né? Amém. Deixa eu apresentar aqui o presbítero Sérgio Sabino de Souza, 64 anos, casado com Rosana Sabino, pai de 5 filhos, natural de Mococa, né? Embora nasceu em Santa Rosa do Viterbo, foi registrado em Cajuru e criado aqui em Mococa. Não conhece Cajuru nem Santa Rosa? Não. Minha cidade é Mococa desde 1 ano de idade que eu vim para cá. Por enquanto, mas depois dessa passagem aqui, vai conhecer. Amém. Presbítero Sérgio, ele congrega na Demissão, Assembleia de Deus, Missão Ribeirão Preto, é bacharelado em Teologia pela FACETEM e professor em Teologia pela FACESP, núcleo aqui de Mococa. E como o senhor estava já nos relatando aqui, o senhor foi forçado a ir para a igreja. Sim, fui para ir para os cultos. Arrastado pela mão. E hoje eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus. Porque eu andei por aí, sabe? Eu andei por aí. Apanhei demais da vida, perdi muito. Mas como Paulo diz, aquilo que imputam perca, eu imputo ganho. Porque se eu tivesse continuado naquele passo que eu estava, eu já tinha me perdido de vez. Mas aquelas experiências de criança, uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, que eu ouvi ali dentro da igreja, no momento que eu precisei, cheguei no momento da minha vida que eu tinha 2 caminhos a seguir, perder de vez ou correr para os pés de Jesus. E eu já conheci o caminho, e eu me corri para os pés de Jesus e ele restaurou a minha vida. E com quantos anos aconteceu isso? Essa conversão. A conversão mesmo, a experiência com Jesus, eu já tinha mais de 40 anos. Para quem foi criado dentro da igreja há muito tempo. Por isso que isso me leva a refletir o quê? Nós precisamos ter paciência. Às vezes a pessoa, não importa quantos anos ela tem, o momento dela vai chegar. Às vezes a gente, mas já é para ontem, é para onde Jesus está voltando. Sim, mas o momento vai chegar. Jesus vai resgatar. E é só a gente fazer o nosso papel, né? Jesus, inclusive, depois eu quero até falar um pouco disso. Na quarta-feira, Deus usou a minha vida ali na Coab 2 para falar um pouco da palavra de Deus. E Deus colocou isso no meu coração ali, a passagem do Evangelho de João, capítulo 4,
o contexto ali está do versículo 1 até o 42, mas o texto que nós lemos ali foi Jesus dialogando com a mulher samaritana. Nós vamos depois refletir um pouquinho sobre isso daí. O que Jesus estava fazendo ali, né? Isso aconteceu na minha vida, creio que aconteceu nas nossas vidas. Às vezes olha para a gente e não dá nada, né? Mas Jesus ainda tem tudo na nossa vida. Eu gostaria de dar um testemunho da minha infância quando eu era nenenzinho. Assim como a irmã estava falando aqui, que Jesus ressuscitou ela, né? Que lá não é cura, ressuscitou. Eu também, quando era nenenzinho, eu não sei se os irmãos já ouviram falar com mal de Simioto. É uma doença que antigamente dava muito nos nenenzinhos, ficava pele e osso. E na época, os antigos tinham o costume de colocar a vela na mão de quando morre, né? E a minha avó paterna já estava com a vela ali na mão, o médico falou, não tem jeito, leva para casa, espera morrer lá, vai morrer mesmo, tem jeito não. E foi. E a minha avó ali com a vela, só esperando expirar para colocar. Aí de repente a minha mãe conta que eu dei um gemidinho, feito um miado de gato, que eu não tinha força mais para chorar, só miava. Aí eu falei para minha mãe, esse outro dia, falei, mãe, aquele miadinho era Deus mostrando, tem vida aí ainda. Glória a Deus. Eu tenho propósito nessa vida aí. Assim é com você que está me vendo aí da tua casa. Se você acha que é o fim, tem vida aí ainda. E Deus tem propósito nessa vida aí. Basta deixar Ele usar. Jesus está aqui conosco agora e Ele está aí, do teu lado. Olha que Deus maravilhoso é esse, só Ele pode fazer isso. E Ele está usando a minha boca para falar aí no teu coração. Esse problema que você está passando não é para a morte, esse problema não é para a vergonha, esse problema não é para te destruir, esse problema é para que amanhã você venha dar testemunho, assim como nós estamos dando aqui hoje, do que Deus fez na sua vida. É desta forma que Deus age, presbítero Sérgio, sempre cuidando Amém. da gente nos mínimos detalhes. E depois, né, desse milagre, a infância, o senhor veio chegar a se converter, então, a descer o batismo nas águas mais tarde. Mais tarde, adulto, já tinha 5 filhos. E cheguei naquele momento que eu tinha que escolher 2 caminhos. Ou me perco de vez, mato meio mundo de gente que me tiraram tudo, ou eu vou para os pés do Senhor. E foi nesse momento que a minha vida ficou insuportável. E a minha esposa foi para a igreja, ela também não era. A minha esposa vem de uma família católica, nada contra, mas professa outra fé diferente dos protestantes. E ela viu também que não tinha saída para nós. E ela começou a ir numa igreja de célula, a igreja Rema, em Guaxupé, nós estávamos morando lá. E ela começou a ir lá e eu percebi mudança nela. E ela começou a orar por mim na saída dela. Aleluia. O evangelho provoca mudança, né? Eu me emociono porque fala da minha vida, né? E ali naquela situação que eu estava, eu falei, eu vou também, eu não vou matar ninguém, eu não nasci para matar ninguém, eu sou covarde nesse ponto, eu não tenho coragem de matar uma pessoa. Eu falei, eu vou para Jesus então. E eu fui para a igreja, e foi ali na igreja Rema de Guaxupé que a verdade jorrava no púlpito, eu consegui conhecer Jesus e tive experiências com Jesus ali naquela igreja. Ali, Deus plantou um desejo muito grande no meu coração de conhecê-lo. É por isso que eu sou bacharel em teologia. Deus colocou um desejo tão grande no meu coração de conhecê-lo que eu comecei a ler Bíblia. Comecei a ler Bíblia, e eu aprendi no Salmo 1 que é bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor, e eu parei de ler e comecei a meditar na palavra do Senhor. E meditando na palavra do Senhor, comecei a ter experiências com Deus. Um determinado dia eu estava sentado na sala da minha casa, lendo a Bíblia, minha mulher foi para o quarto orar e ela me falou, você não me chama se não for caso de vida ou morte que eu vou orar. Falei, mas beleza, essa é a hora que eu leio. E ela foi para o quarto e ela começou a ler em voz
começou a orar lá, não ouvia nada. De repente ela começou a falar em voz alta. Eu comecei a perceber que Deus estava usando a boca dela para falar com ela. E eu achei aquilo maravilhoso. E de lá da sala, em pensamento, sem pronunciar uma palavra, eu pensava, Senhor, eu quero essa intimidade contigo, Senhor. Eu quero isso aí para a minha vida. E ele usava a boca dela de lá para falar comigo. Mas eu não falei aquilo. Eu pensei. E ele falava, eu sei, meu filho. Eu sei que você quer. Basta você buscar mais. Mas eu lia tanto a Bíblia. Eu falava, Senhor, mas eu derreto meu olho lendo a Bíblia. Ele falou, você tem que orar mais. Você tem que jejuar mais. Você tem que buscar a minha face. Falando comigo pela boca dela lá. E ela era neófita, pastor. Não. Ela era novinha na fé, tinha se convertido aquele dia, ela não conhecia a Bíblia. E ela saiu de dentro do quarto e parou do meu lado, abriu a Bíblia e começou a dizer e falava, e eu olhava lá, estava tudo escrito que ela estava falando, e eu falava assim, Senhor, isso aí não é ela não. E não é coisa ruim, porque estava mexendo na Bíblia, né? Então uma coisa que as trevas não gostam é Bíblia. E aí aquele desejo entrou no meu coração, comecei a ler Bíblia, a estudar e buscar fontes de consulta e não sei nada. Quero dizer para você que está em casa, eu não sei nada. Quem sabe é Ele. Mas todas as situações que eu me deparo, Ele faz como fez com a irmã, grita no coração. É assim, é ali, é lá. Vai aqui, vai ali, e Ele direciona a minha vida, e na direção dEle, graças a Deus, tudo tem se resolvido. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus também, faça isso, pergunte para Ele, né, pastor Ronaldo? O que o senhor faria aqui agora, nessa situação? E você vai ver como as suas decisões vão resultar em consequências favoráveis para a sua vida a partir de hoje, se você fizer isso. Fique conosco, voltamos já já, após os intervalos. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli, e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. Voltamos aqui dos estúdios da TVD, no Conexão Gospel. Presbítero Sérgio Sabino de Souza. A seu dispor. E que coisa interessante, né, o testemunho do senhor, como que Deus trabalha, a maneira que Deus age, onde não há esperança aos olhos humanos, Deus faz brotar, Deus faz nascer, Deus faz um vaso novo, né? Deus faz um vaso novo. Presbítero, gostaria de aproveitar essa oportunidade, senhor, se pudesse deixar uma palavra para os telespectadores neste bloco. Amém. De salvação, para alcançar vidas. Deixa o Espírito Santo, senhor, o Espírito Santo de Deus usar o senhor aqui nesta noite. Amém. Para ganhar tempo, eu não vou nem pegar a Bíblia para ler, porque eu acredito que quem está nos ouvindo em casa tem Bíblia, e está lá em Mateus 5,13, se quiser abrir e ler Mateus. Eu queria deixar uma palavrinha de Deus aí dentro dessa situação aí, ligando com João capítulo 4, verso 31 a 42. Aquela passagem, porque eu estou aqui falando para crentes, então eu acredito que os crentes que eu estou falando conhecem. Aqueles que eu não estou, por favor, peguem as Bíblias que você deve ter em casa, qualquer Bíblia, são todas iguais, e lê que vocês vão entender o que eu estou falando. O capítulo 13 de Mateus 5 fala sobre o sal da terra, ser sal. Quando a gente lê aquele versículo, a grosso modo, a gente tem uma sensação de pejorativo, que Jesus pergunta
Para que serve o sal insípido? A não ser para ser pisados pelos outros. Jesus, quando ele fala isso, ele fala dentro de um contexto onde ele vivia, que o pátio do templo de Jerusalém, isso segundo Flávio Joséfo, que o testemunho de Flávio Joséfo não tem a autoridade da Bíblia, mas ele andou com Paulo, comeu com Paulo, e o que ele fala, ele foi testemunha ocular de tudo que ele fala. Então ele diz que o pátio do templo em Jerusalém era tudo de pedra, e quando aquilo molhava pela garoa, pela neve que lá levava, as mulheres, os homens escorregavam naquele pátio e caía constantemente. Quando a gente fala com palavras espirituais, o povo caía. E Jesus fala, se você está de pé, cuide para que você não caia. Então o sal, naquele tempo, o Jesus estava olhando para o povo caindo e falando, o sal quando ele fica insípido, ele perde o sabor, ele não vai mais temperar, mas ele ainda tem função, ele não deixa as pessoas caírem. E Jesus falou no meu coração quanto a isso. Você que já esteve dentro de uma igreja, você que já adorou, já louvou, já pregou, ou simplesmente sentou num banco e participou da graça de Deus, sentiu a presença de Deus e hoje você se está desanimado, alguma coisa aconteceu, o sal perdeu o sabor, não quer mais ir na igreja. Jesus está dizendo, você ainda tem um valor. Você não tem mais sabor, você não quer cantar, não quer pregar, não tem problema. O testemunho seu de vida vai salvar uma vida. Você, o testemunho de vida, não vai deixar uma pessoa cair. E estudiosos descobriram que se pegar o sal insípido e colocar ele novamente no mar, ele fica ali um tempo na água do mar, ele volta a ter sabor. E o que isso está dizendo espiritualmente para mim e para a tua vida? Você perdeu o sabor? Está ferido? Está machucado? Não quer ir mais na igreja? Continua no mar. No mar você vai voltar a adquirir sabor. Você vai voltar a adquirir prazer de estar ali. Você só não pode sair de dentro da arca, porque fora da arca tem morte. Você que não está indo na igreja, você que sente desejo de estar, mas não consegue, procure uma igreja genuinamente evangélica, mais perto da tua casa. Quando eu falo genuinamente, é a igreja que prega isso aqui. Não prega prosperidade, não prega bênçãos, porque a função da Bíblia não é benção. A função da Bíblia é nos apresentar o dono da benção. O Salmo, quando o mundo diz assim, ainda põe até aberto em cima da mesinha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lá, no original, esse salmo está escrito assim, o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. No original está assim, se Deus não falta, nada falta, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele está comigo porque é promessa dele. Essa é a função da Bíblia, apresentar Deus para nós. Então, glória a Deus. Procure uma igreja evangélica mais perto da tua casa. Se você sentir desejo de servir a Deus com a gente, a irmã já deu o endereço da igreja dela, depois eu vou dar o endereço onde eu sirvo a Deus e fique à vontade. O importante é estar no mar. Se você estiver no mar, você volta a ter sabor. Se você ficar dentro da arca, você vai viver. Fora dela, só tem morte. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Como o texto bíblico, né, da Torá, de Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, né, o Senhor vai te abençoar onde você colocar as plantas dos seus pés. Tá? Quando nós se aproximamos deste Deus iminente, transcendente, desse Deus onipotente, onipresente, como nos apresenta o salmista e a Bíblia Sagrada, né, pastor? Este Deus poderoso, sabedor de todas as coisas, porque antes que o mundo se formasse, Ele é Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Ele é Deus. Como diz o Verbo, se fez carne, o Verbo era Deus, e o Verbo é Deus e habitou conosco. E é esse Jesus, Cristo de Nazaré, glória a né, Deus, o ungido Messias, que nós apresentamos para você através desta programação e através das Sagradas Escrituras.
presbítero Sérgio também, né, dá aula do núcleo, também dá aula nas escolas dominicais. Sim, da FAESP, estou dando aula lá na FAESP pela misericórdia de Deus. E eu era superintendente da escola dominical lá na igreja onde eu vi o senhor lá uma vez, participando da aula lá, né? Mas eu mudei para outra igreja e continuo dando aula lá. E lá onde eu fui agora, o rebanho está muito bem tratado, graças a Deus tem bons tratadores, e eu estou lá agora me alimentando por enquanto. Glória Mas a a Deus. gente continua dando aula de teologia lá onde o senhor foi lá assistir a aula. Nós estamos com o curso lá, inclusive, se eu puder falar dele aqui. Claro, pode falar do curso. Nós trouxemos um núcleo da FAESP, Faculdade Evangélica do Estado de São Paulo, e esse núcleo está ali na Rua Ceará, no 390. E se o irmão sentir aí desejo de aprofundar na palavra, nós temos aulas todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas, e no sábado, a partir das 18h30, temos aulas de teologia. Nós já estamos no 9º nível, mas nada impede de começar agora. Começa no 9º e termina no 1º, né? Isso, examinai as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. Tá bom, presbítero? Dirija um momento de oração. Amém. Para os telespectadores. Amém. E larga o endereço, tá bom? Da igreja onde o senhor congrega. Amém. Para junto, né, para os telespectadores também poder conhecer a Jesus e aprender de Deus, tá bom? Amém. Eu deixei um gancho aqui da mulher samaritana, não falei sobre ela, porque infelizmente o tempo muito resumido mesmo, mas numa próxima oportunidade nós vamos meditar na situação dessa mulher samaritana e na postura de Jesus ali nessa passagem, não é, irmão? Amém. Eu quero então orar para você que está em casa, aqui os irmãos aqui presentes. Vamos elevar os nossos corações diante do trono do Senhor. Ele está aqui. Ele diz, onde houver um ou dois reunidos, dois ou mais reunidos, porque um só não reúne, mas se tiver dois ou mais reunidos, Ele está no meio. Eu creio que Ele está aqui e Ele está aí com você na tua casa, onde você está agora. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai de bênção, Pai de glória, Pai de milagre. Nós estamos com os nossos corações alegres neste momento, porque estamos falando de Ti. Pai querido, nossos corações queimam quando falamos no Teu nome, porque somos gratos a Ti. Nós Te adoramos, nós Te servimos, nós Te seguimos, não pelo que o Senhor pode fazer por nós, mas por quem o Senhor é nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já fez, que o Senhor está fazendo e que o Senhor vai fazer em todas as famílias, em todas as casas. Continua abençoando a cidade de Mococa, continua abençoando esta ferramenta que está nas mãos do pastor Ronaldo. Pai, a DVD, esse programa gospel aqui desse canal. Pai, continue abençoando, dando sabedoria, direção. Abençoe os homens atrás da câmera, Senhor, que dedica seu tempo na obra, no seu reino. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, presbítero. Amém. Por este momento especial. Deus abençoe a sua vida que está toda semana aí na companhia desta programação na TVD, o Conexão Gospel. Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, hoje e sempre, estejam sobre a sua vida. Amém? Amém.